social. Isso é uma coisa, um trabalho que eu venho fazendo, sempre falo disso, e cito fontes, né? E aí eu recebo e-mails e respondo, mandando referência bibliográfica. Quer dizer, a reforma política também passa por a gente ter acesso a determinados autores que a gente simplesmente não tem. Está começando a melhorar. Está melhorando. Mas a gente não tem. Por exemplo, você tem... Vou dar alguns exemplos aqui importantes. Está saindo agora. Você tem um psiquiatra inglês chamado Theodore Dalrymple. Esse é o pseudônimo literário dele. O nome dele é Anthony Daniels, como psiquiatra. O Theodore Dalrymple, que é um psiquiatra inglês, que trabalhou a vida inteira em bairros do que a gente chama aqui no Brasil de população economicamente vulnerável, certo? Trabalhou com drogadição, população carcerária, tanto masculina quanto feminina, portanto, com a mão na massa, né? O Dalrymple, ele agora já está aposentado. O Dalrymple, ele ficou famoso, inclusive ele veio ao Brasil e deu uma entrevista nas páginas amarelas da Veja em 2011. Lembra quando teve aqueles riots londrinos, que os caras arrombavam loja para iPhone, os sem iPhone, os sem bolsa Prada, ficavam roubando essas coisas. E aí o discurso é o que? Não, é porque a sociedade, violência simbólica, obriga você a querer isso, né? E eu cheguei cedo hoje, fiquei passeando pela Paulista. Uma hora entrei no McDonald's, sentei aqui no McDonald's e fiquei escutando. Eu faço esse tipo de trabalho antropológico de vez em quando. Eu fiquei escutando jovens conversando. Eles só falavam de uma coisa, do iPhone 6. E do programa agora que a Claro está fazendo, segundo eles, que você compra um iPhone 6, financia em 24 meses, e aí quando sair o 6S, você devolve o seu 6, e eles abatem do que você já pagou o 6S. Ou seja, você vai pagar o iPhone 6, e depois o 7, e aí você está sempre ligado no avanço do iPhone, certo? Agora, você tem que se comunicar cada vez mais rápido, você precisa de aplicativos, isso é trabalho, isso é conhecimento, certo? Agora, tem um monte de gente por aí que não usa iPhone, e vive do mesmo jeito e resolve o problema, e o dia que consegue, compra seu iPhone. Daqui a pouco alguém vai querer dizer que iPhone é um gênero de primeira necessidade, que você tem que ter. Então, o Dalrymple, ele ficou famoso, estourou para o mundo inteiro, porque ele ficou conhecido como o psiquiatra que havia profetizado os riots do verão de 2011. Porque ele vem, desde o começo do ano 2000, saiu o livro dele agora aqui em português, chama-se Vida na Sarjeta, né? Que é o primeiro grande livro dele, Life at the Bottom. Ele, desde 2002, quando ele lançou esse livro, que ele vem sistematicamente dizendo que esse processo é inevitável, porque a Inglaterra está construindo há muito tempo uma geração que quer que o trabalho seja abolido. Porque tem gente por aí que acha que o trabalho é uma injustiça social. Você tem que trabalhar. Ganhar o suor da vida, ganhar a vida com o suor do rosto. Não é certo, não é justo isso. Como se o mundo fosse justo, no sentido de cosmos. E aí vem o problema, tá vendo? Assim, aqui no Brasil, que eu acho que é uma saia justa que a gente enfrenta, é como discutir essas coisas e não parecer que você é malvado. Porque quando você diz, não, olha, essa coisa de que todo mundo tem que trabalhar, você não tem coração, né? Você é uma pessoa que não se preocupa com ninguém, né? Eu, às vezes, quando me perguntam muito isso, eu falo, eu acho que justiça social é mercado de trabalho ativo. Você sai daqui, arruma um emprego lá, depois arruma um emprego lá. Isso é que gera, né, justamente, e não você ficar dependendo, como aqui, que para dar emprego são 500 itens que você tem que dar conta, e no final é melhor não fazer isso, né? Então, esse psiquiatra, eu acho assim, a reforma política passa por uma reforma de informação, certo? A gente tem que se informar, né? A gente tem que... E tem referências. E a gente está começando a conseguir traduzi-las aqui em português, tá? Quem lê inglês é muito fácil, mas quem não domina o inglês,
ainda, a gente está comigo. Às vezes você até fala inglês, mas não para ler livros assim. Então, tem que dominar o português para ler também. Então, assim, a gente está começando a ter. Então, eu citaria, esse psiquiatra, está sendo 3 livros dele aqui no Brasil. Um sobre a cultura ocidental, né? O mundo da arte, da política. Um sobre esse culto da vítima, né? E o outro, esse primeiro que já saiu, que é A Vida na Sarjeta, que são casos clínicos. E ele mostrando como o sistema welfare inglês vai destruindo gerações de pessoas, assim. Porque as pessoas vão perdendo a dignidade, vão perdendo o tônus, porque elas não fazem nada, né? Bom, isso é muito difícil, no Brasil é muito difícil, porque apesar de que no final todo mundo que consegue melhorar um pouco começa a perceber, e aí você diz, você é egoísta, porque normalmente você trabalha mais do que o outro e não fica querendo pagar a conta do outro, e você é egoísta porque você trabalha mais. Então daí vem a ideia de que não, você é malvado. E tem uma coisa também importante que é uma visão um pouco naif, no mau sentido, né? E que é muito comum em pessoas mais jovens e alunos que não têm, de fato, muitas obrigações. Então, eles acham que... imagine, eu às vezes escrevo sobre isso, falo sobre isso. Você vai virar para um menino, uma menina de 16 anos e perguntar para ele como ele acha que o mundo deve ser? Tem 16, 17 anos. Né? Como que resolve questões de relacionamento entre homem e mulher? Está virando homem e mulher na cidade, né? E então existe também um certo furor, né? de você baratear a conversa, porque é uma coisa que eu tenho experiência nisso, né? Por conta do meu trabalho. É muito mais fácil você fazer o discurso de esquerda. Você não precisa pensar muito tempo. Você não precisa ler coisa nenhuma. Aliás, isso é por aí que eles podem, inclusive, em algum momento, espero, começar a dançar, que a gente estuda mais. Claro, a gente é minoria, caçada, então tem que ler mais, estudar mais. Então é muito fácil, todo mundo te acha legal, não duvida que você é uma pessoa de bom coração. Então isso tudo, eu acredito que a leitura é uma coisa essencial para a reforma política no Brasil, porque nos ajuda a dar nome às coisas, né? Tem um outro autor também muito bom que saiu no Brasil, já saiu no Brasil, que é um autor americano chamado Thomas Sowell. Esse cara tem, entre outros livros, tem um livro que é uma coisa, chamado Intelectuais e Sociedade. É escrito maravilhosamente bem, mas é grande, você vai levar as férias de verão lendo. Tá? Mas é uma leitura assim que você vai lendo e nem percebe, o cara escreve bem pra cacete, Thomas Sowell. Né? E esse livro Intelectuais e Sociedade é um livro fundamental para você reformar qualquer visão de mundo, porque começa assim, você sente um mal-estar, você tem a impressão que aquele papo é furado, você percebe que gente que fala muito em coletivo, na realidade não faz muita coisa, que no final das contas é sempre uma pessoa que pega a coisa pelos cabelos e vai fazer, né? É sempre aquela figura que é mais ocupada, é justamente aquela desgraçada que faz tudo. Ela é mais ocupada. Você quer alguma coisa, pede para alguém que é ocupado. Né? Porque ele vai achar uma hora para fazer. Porque quanto menos você faz, menos você faz. Quanto mais você faz, mais você faz. Então, assim, você começa... O processo da reforma política começa com você sentindo um certo mal-estar. Você acha que aquilo que está se falando não é verdade, você olha ao seu redor. É um exercício quase científico, antropológico, de você olhar o comportamento, comparar. Eu conversava outro dia com uma colega minha, como quase todos os colegas que eu tenho, absolutamente de esquerda, né? Uma menina super inteligente, jovem, professora. E no tempo da eleição a gente estava conversando, em poucos minutos antes ela tinha vindo me pedir um conselho, porque ela recebeu um convite para ser editora de uma revista. Ela tem 27, 28 anos. E ela queria me pedir um conselho como negociar com o dono. Né? Tá? Aí a gente conversou lá e tal, deu tudo certo, ela está trabalhando e tal. E aí depois, um dia que a gente estava discutindo uma coisa política, ela falou, não, porque temos que barrar o capital financeiro no país. Olha a frase. Né? Então, são pessoas absolutamente, estou me referindo a pessoas bem formadas, inteligentes e tal. Mas aí eu virei para ela e falei, escuta, sabe o que é economia? É você me pedir um conselho
sobre como você faz para que o dono da revista reconheça que você tem valor. Isso é economia. Quando você for pensar em economia, não pense no capital. Pense na relação entre você, seu cotidiano, o que você quer ganhar, o que você acha que você tem que ganhar, o que você consegue comprar, como isso vai mudando o seu cotidiano, porque é isso que é. E lembre sempre de uma coisa, economia é a ciência da escassez. Por isso que se chama de ciência triste. Por isso que não dá para se falar de economia em festa. Você estraga. Festa você tem que beber e falar de revolução. Certo? Meio festivo assim. Não pode falar de economia em festa, porque fica todo mundo baixo astral, como se falava nos anos 70. Certo? Porque economia lembra você o quê? O dinheiro acaba, você acaba, certo? O recurso acaba, certo? A felicidade é difícil, a segurança significa muito trabalho. Isso é um discurso adulto, cara. É um discurso adulto. E ser adulto enche o saco.